O tema é polêmico e sensível. A história já nos mostrou isto. Genética e desempenho escolar, entre outros atributos. A partir de um estudo longitudinal de décadas com cerca de 15 mil gêmeos, o psicólogo e geneticista Robert Plomin defende que a genética explica mais as diferenças psicológicas entre as pessoas do que todos os outros fatores combinados. Segundo Plomin, a genética é responsável por 50% das diferenças psicológicas, não apenas a saúde mental e o aproveitamento escolar, mas todos os traços psicológicos, da personalidade às habilidades intelectuais. Nas palavras dele, nature, not nurture, is what makes us who we are. Natureza, não a criação, é o que nos faz ser quem somos. O assunto foi tema da excelente revista britânica TS. Robert Plomin publicou pela MIT Press, em outubro de 2018, um livro sobre o assunto, Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are. O termo Blueprint, segundo o autor, é para indicar que o DNA dá um molde apenas. Outros fatores podem influenciar, mas desviar deste molde, segundo o autor, pode ser muito custoso. Fiquemos atentos ao... A pesquisa anterior foi sobre habilidades cognitivas e especialmente inteligência de habilidade cognitiva geral. Quando vim para a Inglaterra, consegui começar um grande estudo longitudinal, estudo nacional de gêmeos com cerca de 15 mil pares de gêmeos desde o nascimento, financiado pelo Conselho de Pesquisa Médica há 20 anos. Estudamos o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, como sua habilidade verbal, por exemplo, sua habilidade linguística e problemas de comportamento também na infância. Mas então, quando começaram a escola, eu estava realmente ansioso para estudar pela primeira vez realização educacional, isto é, como eles se saem nas notas escolares. E na Inglaterra as crianças são testadas muito, Sem então desespero. temos dados reais de desempenho dessas crianças em alfabetização, numeracia, os tipos de coisas que são ensinadas na escola. Eu estava interessado em saber se há influência hereditária no desempenho educacional. Agora, não apenas habilidades cognitivas, mas qual é a relação entre estas? As crianças que vão bem na escola são apenas as inteligentes? Será que é realmente apenas um reflexo da genética da inteligência? Então, a primeira coisa que descobrimos quando essas crianças chegaram à primeira série, elas nasceram em 1994, 1995 e 1996. Então, 7 anos depois, estamos estudando o seu desempenho na escola. É um estudo com gêmeos, comparando gêmeos idênticos e não idênticos. O método dos gêmeos trouxe um resultado muito surpreendente, e isso mesmo no primeiro ano de escola. Aos 7 anos de idade, as diferenças individuais no desempenho das crianças em testes de alfabetização na escola, como testes de leitura e numeracia, que são coisas básicas de aritmética, eram cerca de 60% herdáveis. Ou seja, as diferenças entre as crianças e seu desempenho eram em grande parte devido a diferenças genéticas, não a diferenças ambientais. Utilizamos, um dos testes que era particularmente interessante, foi que nosso ministro da Educação da época introduziu um teste de fonética onde você tem que pronunciar palavras que você não viu antes, como D, E, G, DEG. Você não viu isso. A única maneira de decifrar isso é foneticamente. E ele fez isso porque achava que era apenas ambiental. Ele queria que os professores ensinassem fonética, então deu a todas as crianças, os de 7 anos, 600 mil crianças de 7 anos, esse teste de fonética. Aos 7 anos, para que ele possa ver, os professores estão fazendo um bom trabalho. Acontece que é o teste mais hereditário que temos. 70% das diferenças são devidas à genética. Você sabe, então, ao ignorar a genética, isso realmente bagunça qualquer coisa que você esteja tentando fazer. Professores reconhecem genética, embora em livros didáticos para professores você não encontre nada sobre genética. Então é uma situação bizarra. Então a primeira descoberta que me surpreendeu foi que mesmo no primeiro ano de vida, as diferenças individuais no desempenho escolar eram em grande parte genéticas. Então continua nesse nível alto. Agora, seguimos eles através do que chamamos de exames GCSE aos 16 anos, que é o fim do ensino obrigatório. Todos têm que fazer o mesmo teste. Novamente, 65% hereditário. Tão hereditário quanto para ciências, engenharia, há as disciplinas STEM, chamadas ciência, tecnologia, engenharia e matemática. As disciplinas de humanidades, todas são aproximadamente tão herdáveis, substancialmente herdáveis. E então, nós os seguimos para o que chamamos de A-Levels. Sabe, após a educação obrigatória, aqui, você entra em 2 anos. Um trabalho preparatório.
procurou por universidade e depois você vai para a universidade. Novamente, igualmente hereditário. E então eu estava interessado em, bem, isso é apenas inteligência, porque há uma forte correlação de cerca de 0,5. Uma correlação é apenas um índice, é um índice de similaridade. Então 0 significa nada semelhante, 1 significa 100% semelhante. Então estamos falando de uma sobreposição de 50% nas pontuações de inteligência e nas pontuações de realização educacional. E o que descobrimos usando a genética é que cerca de 70% da genética que afeta a inteligência influencia o desempenho educacional. Assim, muito do que estamos medindo como a genética do desempenho educacional é a genética da inteligência. Mas apenas cerca de metade ou algo assim. Se isso é 50%, outro quarto pode ser explicado por essas outras coisas que consideramos. Como atualmente há todo esse interesse em resistência. Traços de personalidade, você sabe, perseverança, você tem que tentar mais e mais, e isso é verdade. Você sabe, realmente precisa tentar, mas na verdade, em algum momento é mais inteligente desistir, porque se você não é bom em algo e tenta muito, você sabe. Então, certo, isso não significa que você não irá se sair bem, mas apenas que vai levar muito tempo e esforço para fazer isso. E talvez haja algo que te interesse mais. Então, em termos de sobreposição entre inteligência e realização educacional, encontramos que há uma certa sobreposição genética, mas não é completa. Se você encontrasse genes para inteligência, provavelmente poderia prever cerca de metade das variantes genéticas para a realização educacional. Mas isso significa que cerca de metade da genética seria independente da inteligência. E parte disso é mediada através de tipos de personalidade e outras coisas que ainda não conhecemos. Acho que isso foi ainda sendo absorvido pela comunidade educacional. Quer dizer, ainda não há aceitação da importância da genética. E em parte porque as pessoas têm, você sabe, ideias loucas sobre o que isso significa. Você sabe, se é genético, quero dizer, algumas pessoas dizem, bem, então você não pode fazer nada a respeito. É obviamente falso. Quer dizer, há uma forte influência hereditária na leitura. Isso não significa que, você sabe, crianças que têm problemas de leitura não possam aprender a ler. Apenas significa que será mais difícil fazê-las ler e também sugere que é preciso reconhecer que as crianças são diferentes. E algumas crianças, você quase não consegue impedi-las de ler. Quer dizer, elas quase aprendem a ler sozinhas. Mas então, a maioria das crianças no meio, elas precisam de ajuda. Mas crianças na parte inferior, elas vão precisar de muita ajuda. E depende dos seus valores. E meus valores são mais como o modelo finlandês, como chamam. Onde e sabe, seus valores poderiam ser de direita e você poderia dizer, bem, se é tudo genético, vamos apenas só ensino os melhores e esqueça o resto, sabe? Porque você terá o melhor retorno para seu investimento, pensariam. E eu acho isso estúpido, porque para o capital intelectual da sociedade não envolve apenas o punhado de pessoas mais inteligentes. Se você inventar essas coisas como a internet ou qualquer coisa assim, você precisa de uma estrutura de sociedade que possa fazer algo com isso. Então você precisa de uma população educada, não apenas de algumas pessoas brilhantes. Mas se seus valores são mais de esquerda e você acredita, digamos, no modelo finlandês, eles dizem, certo, as crianças são geneticamente diferentes. O que isso significa é que algumas crianças vão precisar de muito para aprender a ler. Vamos legislar um nível mínimo de alfabetização e habilidades matemáticas e gastaremos o que for necessário para que todas as crianças alcancem esse nível. Porque se você não fizer isso, então eles ficam despreparados, sabe? Em uma sociedade cada vez mais tecnológica. Eles não podem participar da sociedade se não conseguirem ler decentemente e se não conseguirem fazer coisas básicas de numeracia. Então, o ponto que isso faz é que o conhecimento é meio independente da política. A herdabilidade não dita nenhuma política. E isso depende dos seus valores. Mas você pensaria que tomaria decisões melhores no nível de políticas com conhecimento do que sem. E minha frustração tem sido falar com políticos. Não acho que eles se importem muito. Eles sabem o que querem fazer e vão procurar evidências que apoiem o que querem fazer. Eles não querem lidar com o conhecimento que, você sabe, não é exatamente o que eles querem saber. Mas eu acho que, no final, vai ser um grande erro e eu acredito que a educação vai ter que levar a genética a sério. E o que realmente fará a diferença é o DNA.
quando a revolução do DNA acontecer e começarmos a prever, não a partir de estudos de gêmeos e adoção, mas a partir apenas do DNA, essa é a diferença que vai fazer, porque os pais vão exigir que algo seja feito a respeito disso. Então, o que é que você faz com essa informação? Acho que há muitas coisas positivas que podem surgir disso, mas certamente há coisas com que se preocupar, como as pessoas se preocupam com rotulagem, por exemplo. Mas vamos considerar o pior cenário. Então, agora podemos explicar 10% da variância educacional e podemos dizer que se o seu filho estiver na base neste momento, com este score poligénico genético que temos, eles terão metade da probabilidade de ir para a universidade em comparação com as crianças no topo. Agora, se você é um pai com educação universitária, você simplesmente supõe que seus filhos vão para a universidade. Mas se seu filho está na parte inferior desse score poligênico, não, o que pode acontecer, você sabe, a primeira lei da genética é que semelhante gera semelhante. Isso significa que parentes de primeiro grau são 50% similares geneticamente. A segunda lei é que semelhante não gera semelhante. Você é 50% diferente geneticamente. Então, isso significa que dentro de uma família, os irmãos serão muito diferentes. Você encontrará scores poligénicos muito diferentes. Então, suponha que o pior cenário seja descobrir que seu filho, um dos seus filhos, está no fundo desse score poligénico. Isso significa que não é probabilístico, não significa que eles não possam ir para a universidade. Significa apenas que terão muito mais dificuldade para ir para a universidade. Do que o seu outro Quem filho. está no topo dessa distribuição genética. Então, não significa que você não possa fazer nada a respeito, mas não seria bom saber disso. Não seria bom saber que uma criança vai bem e você diz, muito bem. A outra criança não vai bem e você diz, vamos lá. Esforce-se mais. Ou se você apenas tentou. Se soubéssemos, é mais difícil. É muito mais difícil. A criança merece muito reconhecimento por fazer o que faz. E eles deveriam ter dificuldade para ir à universidade. Quer dizer, cada vez mais as pessoas estão se perguntando economicamente, isso é bom? Quero dizer, gastar todo esse tempo e no Reino Unido, gastar todo esse dinheiro, conseguir 40 mil libras em dívida. Quer dizer, se uma criança não está inclinada para isso e se eles sabem que não são particularmente bons nisso, o que é isso, você sabe, é certo para você como um pai educado na universidade, apenas dizer, esqueça, você vai para a universidade. Pode ser melhor dizer, aqui estão algumas coisas que esse garoto gosta de fazer. E talvez haja algo alternativo que eles devem fazer. Mas quero enfatizar, não estamos dizendo que é pré-determinado e determinístico. É estritamente probabilístico. Estamos falando em uma probabilidade 2 vezes menor, sabe? É 2 vezes menos provável que você vá para a universidade. Não significa que você não pode fazer isso. Apenas significa que será mais difícil. E os pais precisam reconhecer isso, eu acho. Então é como no exemplo da escola, reconheça que as crianças diferem geneticamente, mesmo dentro de uma família. E então começar a respeitar essas diferenças. E acho que assim como a educação, os pais deveriam se ver mais como gestores de recursos. Você dá opções às crianças para descobrir o que elas gostam de fazer e no que são boas e as incentiva a fazer o que gostam e no que são boas, em vez das suas ideias preconcebidas que até incluem ir para a universidade ou se você for burro o suficiente para não reconhecer a genética e os esportes, meu filho vai ser um maratonista e ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. Sabe, se você não reconhecer as diferenças genéticas, você está prestes a enfrentar um mundo de dor e relacionamentos desagradáveis com seus filhos, porque você tem essas visões pré-determinadas do que eles deveriam ser. E a mensagem genética é, eu não modelo crianças. O que quero dizer é, por exemplo, há um novo livro sobre pais como carpinteiros ou jardineiros. E o modelo do carpinteiro é que nós construímos nossos filhos. Fazemos com que sejam o que queremos que sejam, que é também a maneira como as pessoas pensam sobre a educação, que é a instrução. Temos um currículo nacional que enfiamos nas cabeças das crianças. Isso é instrução. Mas, em vez disso, o modelo do jardineiro é que você cria o ambiente para as melhores oportunidades para a criança. Você oferece oportunidades para ver o que elas gostam de fazer e no que são boas. E na educação também, a palavra operativa é educação, que envolve extrair, educar, em vez de instrução, que é forçar. É a mesma ideia de que atraímos as crianças para fora, permitimos que elas aprendam. Damos a elas as oportunidades para descobrir o que gostam de fazer e no que são boas. E então acho que sugere uma visão diferente de ambientes, incluindo os pais, o que você pode fazer como pai, e também a educação, o que os professores podem fazer. E eu acho que a mensagem básica é que, então, precisamos
proporcionar a oportunidade para as crianças expressarem suas propensões genéticas, ao invés de forçarmos neles ambientes e experiências predeterminadas. E acho que isso também torna o mundo mais feliz, porque, sabe, você está com seus filhos por muito tempo e se você pensa nisso como um modelo fabril, bem, o que você está fazendo como pai é produzindo um bom cidadão, por exemplo. Você não vai fazer isso. Não quer dizer, seu filho pode ir bem ou pode não ir. A maior parte da variação não está sob seu controle, é genética. Mas o que você pode fazer é se divertir e reconhecer as diferenças e, de certa forma, apreciá-las. Quer dizer, sabe, dizem que é o tempero da vida, a individualidade é o tempero da vida. Então, acho que é uma mensagem importante para pais e professores. Em termos de crianças, mas também é uma mensagem para nós, você sabe, como indivíduos. Parte de entender a nós mesmos é entender a genética. E há uma expressão interessante de um famoso psicólogo de aprendizado nos Estados Unidos, Skinner, que desenvolveu a caixa de Skinner, sabe, para um ambiente completamente controlado de bebês. Ele acreditava que tudo era ambiental, tudo o que somos é o que aprendemos. Ele foi o líder da revolução na psicologia da aprendizagem nos anos 30 e 40, que continuou nos anos 70. Mas à medida que envelhecia, ele escreveu um livro sobre a velhice, onde disse: quanto mais velho fico, mais me torno quem sou. E eu me lembro de fazer a barba, olhar no espelho e dizer: meu Deus, sou o meu pai. E de muitas maneiras cheguei a reconhecer que algumas das coisas de que não gosto em mim, como me irritar facilmente, por exemplo, é exatamente como meu pai, sabe? Nas mesmas situações, da mesma forma. Então, é parte de entender quem somos, não para dizer: bem, não há nada que eu possa fazer sobre isso, mas para realmente reconhecer que eu me irrito facilmente. Então, eu poderia ficar com raiva no trânsito. E, ao reconhecer isso, eu digo: tenho que evitar essas situações. Não vou deixar que alguém me leve ao ponto de perder a cabeça, porque sofro com isso. E você sabe, isso também pode ser perigoso, mas eu levo muito tempo para superar depois que fico com raiva. Portanto, tento muito evitar essa situação, porque vi isso no meu pai e sei o quanto é feio e, sabe, não é bom para ninguém. Então, esse é um exemplo onde conhecer a genética faz parte de entender quem somos. E não é apenas dizer: bem, nada que eu possa fazer sobre isso. Pelo contrário, pode, na verdade, ser a maneira de fazer algo a respeito.